O evangelho que vamos reflexionar é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, os primeiros 11 versículos. É conhecida essa passagem como o convite aos 4 primeiros discípulos a fazerem parte do grupo dos apóstolos. Então aqui, em primeira coisa que eu queria deixar para vocês a diferença entre ser discípulo e ser apóstolo. Os evangelistas, quando eles nos trazem a chamada, as pessoas que estavam em torno de Jesus, temos que distinguir esses grupos que seguiam Jesus e o grupo próprio dos 12. Os 12 que são chamados por Jesus a estarem com ele, a viverem com ele, a serem seus apóstolos. Aqueles que seguiam Jesus, havia uma multidão muito grande, que poderiam ser considerados discípulos, aqueles que estavam sempre ali, como escutamos hoje no Evangelho que temos em mãos. Havia muita gente querendo escutar Jesus. Isso é ser discípulo. Isso devemos ser todos nós. Estar à escuta, querer acolher a palavra de Deus. Que isso é importante. Acolher a palavra, estar à escuta de Deus. Porque Jesus, como diz outro evangelista, João, ele começa o seu prólogo dizendo que a palavra de Deus se encarnou, se fez homem. A palavra. Jesus é a palavra de Deus que vem ao nosso coração. Por isso, a atitude primeira do discípulo é acolher, é buscar essa palavra, é escutar a palavra. Um parênteses, peço desculpas, estou com Covid, por isso estou com os olhos assim e a tosse. Bom, primeira coisa é isso, a distinção entre ser discípulos, que devemos ser todos, mas Jesus, dentre os discípulos, escolhe esse grupo, os 12. Essa é uma reflexão que vai vir mais adiante no Evangelho próprio para isso. Mas no Evangelho de hoje, vamos ir parte por parte, então, primeiro encontramos Jesus ali na praia, e a multidão quer escutá-lo, tem sede da palavra de Deus. Correr ao encontro de Jesus, aí sim nos aglomerar em torno a Jesus. Aí não tem epidemia que nos deva separar disso, de correr ao encontro da palavra, de escutar a palavra, de nos juntar para acolher a palavra de Deus, aquela que verdadeiramente vai nos transformar, uma palavra transformante, uma palavra viva. Segundo momento, dessa passagem que encontramos, Jesus está na praia, mas qual praia, Aqui diz, ele está no mar da Galileia, O evangelho que eu tenho em mãos aqui, o evangelho litúrgico, aí diz lago, margem do lago. Algumas traduções você vai encontrar mar. Por quê? Eles estão na Galileia. Jesus, se vemos um pouquinho antes do evangelho, capítulo 4, ele tinha começado apenas a sua vida pública, tinha sido batizado, depois ele tinha ido ao deserto para ser tentado. Uma vez que ele voltou, ele volta para a Galileia e vai para Nazaré, a sua terra. Nazaré é uma cidade que fica entre as montanhas na Galileia. Pensemos assim, colocando entre as montanhas, do lado mais ocidental de Nazaré, vai estar o mar, verdadeiramente mar, o mar Mediterrâneo. E indo para o interior, do outro lado, o lado mais oriental, vai estar o lago da Galileia, de Cafarnaum, de Genezaré. Tem todos esses nomes e vamos encontrar todos esses nomes no Evangelho. Bom, aí, nas margens desse lago, tem várias cidades importantes. De fato, a cidade que Jesus estava agora, Cafarnaum, que se tornará sua cidade de residência durante esses 3 anos agora de missão. Jesus deixa Nazaré, da Galileia, e vai para
Cafarnaum, também na Galileia. E ali, na margem desse lago, que ele vai dedicar boa parte desses 3 anos de evangelização, ali ele vai se encontrar com os apóstolos, vai escolher os apóstolos, ele vai subir no monte ali perto também, vai rezar e vai chamar os 12. Bom, isso para entender, esse lago tem muita importância simbólica também, não só regional. Dali também, nas margens desse lago, está a cidade de Magdala, onde vai sair Maria Madalena, vai estar a cidade de Cesareia, onde vai sair Filipe, né, Natanael, originário dessas cidades também, Pedro e André, os irmãos, ainda que eles vão ter um encontro com Jesus em Cafarnaum. Bom, é bom conhecer um pouco a geografia da Terra Santa. Nos ajuda a ter muito símbolo atrás das regiões e entendemos o procedimento, né, como Jesus vai avançando, por assim dizer. Bom, então Jesus está ali, nas margens desse lago, a multidão está aglomerando demasiado nele e ele vê que bem de dentro do lago para as margens 2 barcas. De quem eram essas 2 barcas? De 2 duplas de irmãos. Uma barca era dos irmãos Pedro e André, tá? Pedro e André, apóstolos, são irmãos. E a outra barca de outros 2 irmãos, também apóstolos, Tiago, o maior, e João, evangelista, futuro evangelista, né? Bom, então Jesus aproveita, né? Jesus, claro, ele não estava à toa naquela praia, naquele momento. Então ele vê, uma vez que chegam os pescadores sem nenhuma pesca, e se aproxima a eles, não para falar da pesca deles, mas para dizer para eles: preciso subir na sua barca. Pedro, preciso da sua barca. Então Pedro cede, acolhe Jesus, Jesus sobe, tá? É importante esse verbo, Jesus sobe na barca de Pedro, e na barca de Pedro ele se senta para transmitir a palavra. Na barca de Pedro. E desde ali, dessa barca onde ele subiu e se sentou, ele evangeliza. Porque eu enfatizei subir e sentar, verbos que estão presentes no evangelho que Lucas nos trouxe. A barca de Pedro, né, vai se transformar no símbolo da igreja. A igreja foi fundada sobre os apóstolos e, sobretudo, tendo como cabeça a Pedro, o Papa, né? E sentar-se significa, né, o próprio símbolo da cátedra, né? Nas nossas universidades nós temos a cátedra, os catedrais, né? O catedrático vem da cátedra, da cadeira. Cátedra significa cadeira, onde ele se senta com autoridade para pregar. E é o que Jesus fez na barca de Pedro para dizer para Pedro que ele seria o seguinte a fazer isso. De fato, o que vai acontecer no final do evangelho, quando Jesus diz a Pedro: agora Pedro, você vai ser pescador de homens, você vai se sentar aqui, já não para trazer peixes para dentro, mas para desde a sua barca, né, por assim dizer, ter autoridade de falar a palavra de Deus. Seguinte momento, então, uma vez que a evangelização, a pregação se dá, as pessoas se enchem da palavra que sai do catedrático, do mestre que é Jesus. Jesus, então, aí sim, se volta para aqueles 4 pescadores, as 2 duplas de irmãos, e diz para eles: vamos para águas mais profundas. Tá? Não diz apenas vamos, porque Jesus vai com eles. Vamos remar águas profundas, águas que vocês talvez tenham medo, estão cansados de fazer. De fato, eles tinham acabado de voltar de uma pesca zero, né? Sem nenhum fruto. Deviam estar frustrados daquela pesca. Desculpa. Então, Jesus aqui convence eles e Pedro, impressionante, diz: é pela tua palavra.
Lembra? O importante era a palavra. Jesus estava transmitindo a palavra. E é pela tua palavra que eu vou entrar nesse mar outra vez. E foram. E para a surpresa deles, não de Jesus, é claro, eles têm a maior pesca da vida deles. Então Pedro, com os outros 3, se dobram diante de Jesus, né? E Jesus diz essa palavra a Pedro, mas também, através de Pedro, a todos aqueles pescadores. E eu vos farei pescadores de homens. Aí está a pesca abundante na vida deles. E desde então, como diz o Evangelho, eles vão deixar tudo para seguir, agora sim, de cheio a Jesus. Eles já tinham tido encontros com Jesus. Jesus já tinha estado na casa de Pedro, curado a sogra. Mas se vê que Pedro ainda não tinha entendido qual era o chamado que Jesus tinha para ele. Mas agora ele entende. Então agora sim ele deixa tudo, de verdade, sabendo que aquela pessoa que fez aquele milagre e que deu aquela palavra no coração dele, tem tudo o que ele precisa. Uma primeira pergunta que eu convido a que nós meditemos, façamos uma autorreflexão na nossa vida, é olhando essa multidão, eles seguiam Jesus por causa da palavra dele. Não estavam buscando milagres. Esse grupo atual ali não estava buscando milagres. Eles queriam a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra, ela fica na nossa vida, ela fica na alma. Ela pode ficar ruminando, trazendo vida. É uma palavra que transforma. E é isso que nós temos que buscar. No nosso contato com Deus, temos que buscar isso. Quantas vezes a gente se engana, vai pedir milagres, favores. É verdade que necessitamos tudo isso. Mas temos que perceber que a nossa maior necessidade é da sua palavra. Uma palavra que vem fazer vida na nossa vida. Como é meu comportamento no buscar Jesus? O que estou buscando realmente? Essa é a primeira reflexão. Muito se meditou ao longo dos 2000 anos do Evangelho sobre essa frase, avança para águas mais profundas. E aqui também eu deixo esse momento de reflexão na minha própria vida. Jesus também está me dizendo, avança, avança, Padre Jefferson, vai mais profundo. E a mesma frase que eu quero que vocês escutem de Jesus e tentem também ir respondendo. Jesus que nos chama, a todos nós, a avançar aí mais profundo na nossa vida de união com Ele, e na nossa entrega, etc., em todos os aspectos da nossa vida. Mas tentemos perguntar para Jesus, Jesus, para qual água mais profunda tu me chamas ir? Perguntem-se. Uma última pergunta de autorreflexão podemos tomar aqui dessa frase última do Evangelho de hoje. Então eles deixaram na margem sua barca, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa frase, esse versículo tem feito um movimento em muitos corações e muitas pessoas de viverem radicalmente essa palavra, de deixar tudo, toda a vida e seguir Jesus. Pensem em um São Francisco de Assis, um burguês, bem de vida, com toda a vida mundana que tinha, mas também de bem-estar. E ele, nessas palavras, deixou tudo. E o tudo dele foi até as roupas. Ele saiu nu, né, da casa, da igreja, e foi morar num buraco, numa caverna. E assim tantos e tantos outros personagens, não só antigos, ainda modernos. Eu penso agora aqui em um beato Charles de Foucault, né, que também, francês, bem de vida, de família nobre, deixou tudo para viver num casebre lá na Terra Santa, né, e morrer solitário, sem que ninguém o seguisse. Bom, mas na sua vida, na minha vida,
né? Eu pelo menos já entendi, já estou seguindo, tentando seguir e cada vez mais esse chamado, mas cada um se pergunte na sua vida, e eu? Ao que Jesus me chama deixar? Porque todos temos que deixar algo. Temos que deixar nossos vícios, temos que deixar nossos pecados, temos que deixar nossos maus hábitos e talvez tenhamos que deixar também, né, algo bom. Tudo isso que eu falei, coisa má, que claro, temos que deixar. Mas às vezes Deus nos chama também a deixar algo muito bom. Ele pediu para me deixar minha família, né? Deixar a minha cidade querida, etc. Deus às vezes nos chama também a isso. Como pediu aos apóstolos, deixar o barco não era coisa ruim, o barco não. Era o meio de sustento da família deles. Mas Jesus pede e eles obedecem. Por quê? Por quê? Porque Jesus nos chama a renunciar coisas boas assim. Essa é a resposta que temos que buscar. Estamos encontrando alguns. Tomara que os chamados a deixar tudo sejam corajosos, porque saibam que Jesus vai tomar conta de tudo. Esse é o porquê. É a confiança. Já estou dando a resposta, né? É confiar que quem segue Jesus, ele não tira nada, dizia Papa Bento, senão que ele só dá mais. Ele não está tirando, ele está querendo te dar mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.